Papo Literário. Apoio cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Olá, no mês de aniversário do Papo Literário, trazemos mais uma edição especial para você. Veja o que preparamos para hoje. Vamos mostrar um balanço da primeira festa literária de Aquirás. No lançamento da semana, tem a Casa dos Sonhos, de Vera Lúcia Alves Camelo. Tem também a revista Mulheres e Letras, da Academia Feminina de Letras do Ceará. E ainda uma entrevista especial com o escritor mineiro premiado Luiz Rufato. É tudo agora no Papo Literário, que está sendo apresentado aqui da Ler Livraria, na Aldeota. Neste mês de aniversário, o Papo Literário comemora também a criação da FLAC, Festa Literária de Aquirás. O programa anterior foi apresentado de lá e hoje fazemos um balanço dessa primeira festa literária. Com debates durante o dia e shows durante a noite, o evento reuniu grandes nomes da literatura nacional e internacional. Não seria possível encontrar um local melhor para fazer uma festa literária do que o Parque da Engenhoca, em Aquirás, primeira capital do Ceará, a 15 quilômetros de Fortaleza. Para a gente é uma grande honra, recepcionar a FLAC, tá dentro do nosso posicionamento, da nossa estratégia, a questão cultural. Então a FLAC veio a brilhantar o nosso parque nesses dias. Para a gente é uma honra, a gente quer sediar a FLAC sempre. Nesta paisagem inspiradora, alguns dos escritores mais badalados do Brasil e do mundo trocaram suas experiências literárias. Às vezes a gente até esvazia o tema da mesa, já nas conversas, a gente já responde as perguntas que possivelmente irão surgir e, chega na mesa muitas vezes e tem que inventar outra história, porque a que a gente trazia pronta já se esgotou. Como é que você está vendo surgimento de mais uma festa literária? Já tem a festa da Flip, agora a festa aqui no Nordeste. Isso é importante também para abrir mais para outros locais também. Olhe, qualquer espaço que se abra para se falar de literatura, se falar de livros, se falar de cultura, é para mim muitíssimo bem-vindo. Porque há espaço demais para futebol, para rugby, para Fórmula 1, para shows de megas bandas e muito pouco espaço para a literatura. A literatura ela é muito solitária e ela precisa comunicar-se com os seus leitores. A programação dessa festa literária de Aquirás inclui oficinas, debates e mesas redondas com autores nacionais e estrangeiros, como os argentinos Patrícia Ratto e Mempo Giardinelli. Acho que é um evento muito importante porque as feiras dos livros têm uma função social de promover a leitura. E a leitura é necessária para nossos povos. Na Argentina nós fizemos uma estratégia muito forte de leitura, de promoção. Acho que o Brasil também. No Brasil vocês têm o Plano Nacional do Livro da Leitura, que preside o professor José Castillo Marques Neto, que é uma autoridade americana nessa matéria. Acho que uma feira do livro numa cidade, em um estado do nordeste do Brasil, que não é o Brasil que conhece toda a América, que sempre se pensa São Paulo, Rio, está muito bem, mas Fortaleza é Aquirás, Ceará, acho que é um movimento muito importante, cultural, profissional para a educação. E claro, não poderiam faltar os cearenses. Entre eles, as escritoras premiadas Ana Miranda e Tessia Montenegro e o nacionalmente conhecido por programas de televisão, Chico Sá. Nasce aqui em Aquirás mais uma festa literária e ao contrário das outras, essa já surge muito forte, com autores não só do Brasil, com autores latino-americanos. Nesse paraíso, eu acho que tende a ser uma das grandes festas literárias do Brasil.
A Flip que se cuide. A literatura convencional, no livro, etc. Mas a literatura para a internet, por exemplo, o crescimento a crônica estava meio morta até surgir a internet no Brasil. Era um gênero assim que os jornais... Era raro você encontrar um cronista por jornal, estava meio desprezado. Quando chega a internet, a crônica experimenta um ressurgimento muito grande. Volta inclusive para os jornais devido ao estouro na internet. Chico falou também sobre o grande homenageado da FLAC, Moreira Campos, o nosso maior contista. Eu sou um antigo leitor do Moreira Campos, desde meus tempos do Ceará mesmo. É um escritor que eu estou sempre relendo. Eu acho que é um dos mestres do conto no Brasil. É difícil você encontrar um contista com o domínio, com a maestria do Moreira Campos. E eu fiquei muito feliz dessa homenagem a ele, porque a tendência ao esquecimento, a memória literária, não só no Brasil, é muito grande, né? Até porque a literatura não tem o apelo que tem a música, o cinema, etc. Então, essa relembrança é muito importante para reavivar. E eu duvido que quem escute uma história do Moreira Campos não queira ler ou relê-lo, sabe? Que é muito forte. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é o escritor Paulo Eduardo Mendes, da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza. Veja agora a dica literária dele. Meu livro de cabeceira atualmente é o Livro dos Espíritos. Eu recomendaria que todo mundo deveria ler para que acabasse com os preconceitos, né? Mas é um livro bom. Foi lançada esta semana na Assembleia Legislativa do Estado a revista Mulheres e Letras, da Academia Feminina de Letras do Ceará. Nossa equipe foi lá registrar a solenidade. A solenidade foi requerida pelo deputado estadual Paulo Facó. O lançamento da revista Mulheres e Letras contou com a presença da presidente da AUFES, Argentina de Andrade, e outras escritoras membros da entidade. Na revista estão obras das academias, entre crônicas, poesias e outros gêneros, incluindo textos sobre arte. A editora-chefe da revista, Maria do Socorro Cavalcante, dedicou esta edição da revista a todos que valorizam as letras, a cultura e se engajam pela defesa da literatura. A diagramação e projeto gráfico são de José Gotardo de Paula, a capa e desenhos de Napoleão Torquato Maia e a coordenação de impressão de Luiz Hernanes dos Santos. Após o intervalo, uma entrevista especial com o premiado escritor mineiro Luiz Rufato, que participou da primeira FLAC no Ceará. A gente volta já, não sai daí. Desse grande programa que é o Papo Literário, que tem ajudado muito a desenvolver também a cultura, incentivado a literatura aqui no nosso estado. Apoio Cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Apoio Cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Estamos de volta com o Papo Literário deste mês de aniversário. Nossa entrevista especial de hoje é com o escritor mineiro Luiz Rufato, vencedor de vários prêmios, incluindo o da Casa delas Américas. Ele veio ao Ceará para participar da primeira FLAC e conversa agora com a jornalista Mônica Silveira. Larissa, é com grande prazer que eu estou aqui ao lado do romancista premiado Luiz Rufato, que lançou o livro Domingo Sem Deus, um título muito instigante, Luiz. Como é que é mais ou menos esse livro? Do que ele trata? Bom, esse livro é de 2011 e ele fecha uma série de 5 volumes chamado Inferno Provisório, são 5 volumes, e esse especificamente trata do final da década de 90, na verdade.
E ele, na verdade, fecha esse ciclo que tenta discutir a questão da industrialização no Brasil nesses 50 anos que vão até o final do século XX. E a questão do título, Domingo Sem Deus? O Domingo Sem Deus, porque o domingo em geral é relacionado ao dia de descanso, né? Deus criou o mundo, no último dia descansou, né? E quem trabalha nem no último dia descansa, né? Então a ideia era fazer uma brincadeira com isso, quer dizer, um domingo sem Deus é um domingo sem descanso, é um domingo de trabalho. Essa temática assim, de economia, né? De falar de indústria, falar de lucro, para um romance, é um tema difícil. Na verdade, no Brasil, ninguém escreve sobre isso, né? A literatura brasileira, ela tem assim, uma representação da sociedade muito estranha, no meu ponto de vista. Que tem assim, a literatura trata muito da burguesia, da classe média alta, da classe média média, depois pula e trata das prostitutas, bandidos, etc. Isso está muito bem representado. Mas essa grande faixa de trabalho do classe média baixa, por exemplo, não está na literatura brasileira, né? Eu acho que a explicação mais, digamos assim, mais lógica é que não tem glamour, né? Um bandido que enfrenta a polícia, por exemplo, tem glamour. E um cara que pega de manhã um ônibus e vai até o trabalho, bate cartão e depois volta para casa de ônibus novamente, não tem glamour, né? Mas, enfim, eu resolvi enfrentar esse tema e construir toda a minha obra, na verdade, passa por essa discussão. E é um tema que, pelo jeito, você conseguiu colocar bem, porque foi premiado o livro agora na Casa das Américas. Na verdade, assim, um rasgo de sorte, todos os meus livros foram premiados e eles estão todos publicados no exterior. Eu tenho livros em vários países e acho que talvez até porque esse tema, a abordagem desse tema, ele acabe sendo interessante para um público estrangeiro conhecer o Brasil um pouco fora daquele exotismo, né? Então talvez seja um pouco por isso também. Especificamente Domingo Sem Deus, ele ganhou o Prêmio Casa das Américas de Cuba agora este ano, que é o prêmio mais importante da literatura latino-americana, né? E então, enfim, ele tem caminhado. Eu já vi alguma coisa assim em termos de lutas sociais, né? Tem algumas, eles não usam black tie, alguma coisa, né? Uhum. O seu também aborda essa questão das lutas sociais ou seria mais o dia a dia, o cotidiano, aquela coisa, a busca da profissionalização? Eu brinco que a literatura que discute a questão do sindicalismo, das lutas sociais, seria o realismo socialista. E eu faço realismo capitalista. Os meus personagens, na verdade, não estão contra a sociedade, eles querem comer bem, eles querem comprar um carro novo, ou seja, eles querem pertencer à sociedade. Só que no Brasil, a nossa sociedade é tão excludente, é uma sociedade tão injusta, que não se consegue. Então, a luta social, neste caso, nos meus livros, ela se dá muito mais em função da necessidade ou da vontade das pessoas de estarem, de alguma maneira, participando da sociedade do que propriamente pensar em termos revolucionários. Os meus personagens não são nada disso, porque na vida real também não é assim. E como é que você vê hoje o capitalismo aqui no Brasil? Eu acho que o capitalismo no Brasil ele é selvagem, literalmente. Na verdade, se a gente for pensar de uma maneira bastante ponderada, nós nunca tivemos capitalismo, né? Nós tivemos uma acumulação de capital. A acumulação de capital é um passo anterior ao capitalismo, né? E é uma acumulação de capital extremamente selvagem e violenta. Nós temos a terceira pior distribuição de renda do mundo, né? Portanto, agora talvez esse processo de 28 anos de democracia que nós estamos vivendo hoje, que não é nada, mas é o mais longo de toda a história do Brasil, talvez nesse processo de democratização nós estejamos vivenciando o primeiro momento em que há um início de alguma coisa parecida com o capitalismo, mas ainda nós vivemos na selvageria, certo? Aqui está o livro, né? Capa preta também já tem algum significado. Isso foi uma escolha minha, porque as capas de livros no Brasil, em geral, isso, claro, e exceções, as capas são muito ruins. Então, para ter uma capa ruim, eu preferia ter uma capa sem nada, só com o meu nome e o título do livro. Quanto tempo levou para fazer isso? 52 anos, que é a minha idade.
Vem sendo amadurecida ao longo da vida. Sim, a literatura não, assim, eu escrevi em 6 meses, eu escrevi 1 ano, eu escrevi 1 ano e meio, na verdade é mentira, na verdade você escreveu a vida inteira, né? Porque o ato de sentar e escrever, digamos assim, é só o coroamento de uma vivência. Então, cada livro meu, ele tem um acréscimo ano aí, porque é mais um ano que se passa e mais um ano de vida minha. Luiz, você participou da Feira de Frankfurt, né? Que foi em homenagem ao Brasil, né? Como é que você vê esse tipo de intercâmbio? Você acha que é muito importante para a gente? Na verdade, assim, a Feira de Frankfurt, ela representa 60% de todos os negócios de livros do mundo, né? Nesses 5 dias que ocorre a feira, então, todos os negócios com livros são feitos lá. Então, evidentemente, que é importantíssimo que o Brasil tenha sido país convidado. Foi a 2ª vez, aliás, é uma coisa rara. Acho que só mais 2 outros países tiveram essa possibilidade de estar nos holofotes de Frankfurt 2 vezes, né? Então, sem dúvida alguma, foi um momento muito importante para a literatura brasileira, embora eu acho que a gente tem que saber distinguir o que é uma homenagem à literatura brasileira e o que é uma homenagem ao Brasil. O Brasil foi convidado não por causa da sua literatura, mas foi convidado por causa da importância que o Brasil adquiriu no cenário econômico e político no mundo, né? Então, assim, como a política e a economia são o que move o mundo, então houve interesse de saber, afinal de contas, que país é esse, e uma das maneiras de você conhecê-lo é através da literatura, né? E aí sim, eu fui orador oficial, inclusive lá eu representando os escritores, né? E a Ana Maria Machado, presidente da Academia Brasileira de Letras, nós fomos representando os escritores brasileiros e acho que foi um momento interessante. Agora, se nós vamos continuar despertando interesse da literatura brasileira no exterior, isso não vai depender da gente, dos escritores. Isso depende de uma política de Estado, de fomentar o interesse pela literatura, enfim, é um longo processo que pode ter tenha sido iniciado agora. De Frankfurt para o Ceará, Aquiraz, é um ponto importante também, divulgar a literatura no interior dos estados, também feiras como essa, festivais como esse. Olha, em 2003 eu abandonei o jornalismo para me dedicar exclusivamente à literatura, 10 anos, portanto. 10 anos que eu viajo o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Eu tenho 6, 7 viagens internacionais por ano. Eu tenho inúmeras dezenas aqui pelo Brasil. E, curiosamente, um dos raros estados que eu não conhecia ainda era o Ceará. E por uma série de fatores. E, então, assim, estar em Aquiraz, para mim, é uma possibilidade não só de conhecer o estado, e é um estado que é muito rico do ponto de vista literário, e me interessa muito mesmo, porque, enfim, a composição da literatura brasileira necessariamente passa pelo Ceará, né? Mas também por essa oportunidade de ouvir, porque a mim me interessa muito mais ouvir do que falar, né? Então, de ouvir as pessoas, ver o que elas acham, o que elas pensam. Bem-vindo ao Ceará. Obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Obrigado a você, Mônica. Em instantes, o livro A Casa dos Sonhos, de Vera Lúcia Alves Camelo, e um clipoema inspirado nos versos de Amigo, de Alexandre O'Neill. É logo após o intervalo. Espero você. Nenhum papo literário dura só 5 anos. Papo literário não acaba nunca. Parabéns. Apoio Cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Apoio Cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. E o Papo Literário deste mês de aniversário está de volta com o lançamento da semana, o livro A Casa dos Sonhos, de Vera Lúcia Alves Camelo, que reúne 3 histórias para o público infantil.
Vera Lúcia Camelo é psicanalista e arte-educadora. Há mais de 15 anos vem atuando na comunidade da colônia de Rancenianos Antônio Justa, em Maracanaú, onde auxiliou na fundação da escola Joaquim Alves, que abriga mais de 300 crianças. Com o nome de Tia Vera, ela passou a ser uma contadora de histórias. Primeiro gravou um CD e agora lançou o livro A Casa dos Sonhos, publicado pela Prêmios Editora. A gente já tem 10 anos na estrada com CD e agora com o livro. E todos falam de ética, de valores morais, de coisas que a gente tenta resgatar com as crianças, que até os pais hoje nem, assim, é muito difícil a gente ver eles repassarem esses valores, como amar o próximo, como não mentir, né? Tá muito confuso hoje em dia, porque os pais mentem e as crianças não podem mentir. Aí fica aquela coisa do exemplo. Então, a gente trabalha muito da questão de ser feliz porque não se importa com a vida dos outros, só se importa com a sua vida, de procurar ser feliz. A obra traz 3 histórias bem curiosas para o público infantil. A primeira fala de um menino danado que acabou vendo uma assombração. Um menino danado que não tem respeito pelo que dizem os mais velhos e tal. E no final, na realidade, era só um pesadelo bem grande, que ele passou uma dificuldade, mas foi só um pesadelo e ele supera. Muito bacana. A segunda história, A Princesa e o Sapo, é um conto de fadas diferente. A gente fez uma brincadeira com a história da princesa que se apaixona pelo sapo e a gente fez um conto cumulativo, né? E a terceira história, Salvem o Planeta, mostra a importância de se preservar a natureza. A gente pegou ponte no Salve o Planeta, né, com a ideia que a gente passa para as crianças e para a gente mesmo, dessa conscientização ecológica. Bonito de se ver, o livro é feito com material de grande qualidade, super colorido e muito bem ilustrado. A proposta inicial é que as crianças sejam atraídas pelo lúdico, porque o lúdico ele é atrativo. Então, o colorido do CD, dos livros, é muito atrativo. E a gente teve a sorte de encontrar a editora Prêmios no nosso caminho. E o Will, que é um ilustrador da Prêmios, a editora, que fez um trabalho muito bonito. A gente tem gostado muito do trabalho da editora, de divulgação, né? Junto com a gente. Foi uma parceria bacana, deu certo. Agradecemos o envio da edição especial de 40 anos do Capitão Rapadura, o super-herói cearense criado pelo cartunista Mino. A publicação de luxo do Armazém da Cultura é muito bem ilustrada e resgata a história desse personagem através do Fórum de Quadrinhos do Ceará, com Fernando Lima, JJ Marreiro, Luiz Carlos Souza e Mino, além de vários outros desenhistas e escritores. Parabéns, então, aos autores. E recebemos também esta outra publicação com o Capitão Rapadura, Brincadeiras de Sol e Mar, de Flávio Paiva, com ilustrações de Mino. Com certeza, uma ótima opção para a criançada. E vamos lançar o concurso de fim de ano do Papo Literário. Envie uma mensagem de Natal com 10 linhas no máximo. As 3 melhores vão ganhar um kit de livros doados pela Prêmios Editora. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceará.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60 125 048 e o telefone é 85 3101 3125. E chegou a hora de saber quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa foi feita aqui na Ler Livraria da Aldeota. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza foi O Chamado do Cuco, de Robert Galbraith. Na verdade, um pseudônimo de Joan Kathleen Rowling, autora de Harry Potter. É uma história de mistério com atmosfera londrina, onde um veterano de guerra tenta descobrir a verdadeira causa da morte de uma jovem modelo. A obra causou muito sucesso, mesmo antes de revelar quem estava por trás desse pseudônimo. Já o livro de autor nacional mais comercializado foi Chico Buarque, O Poeta das Mulheres, organizado por Rinaldo Fernandes.
Os 24 ensaios que compõem a obra passeiam pelas letras das músicas e personagens femininas mais marcantes do compositor. Os ensaios conduzem o leitor pelos bastidores dos significados das canções. E a publicação de autor cearense mais vendida foi Almanaque do Ferrão, 1933 a 2013. O livro comemora os 80 anos do time do Ferroviário, trazendo ficha técnica de todos os 3.449 jogos oficiais e amistosos, além de dados de quase 2.000 jogadores que vestiram a camisa do Tubarão da Barra. Como disse Vinícius de Moraes, é impossível ser feliz sozinho. A amizade é fundamental. Mas como definir esse sentimento? Nosso clipoema de hoje foi inspirado nos versos de Amigo, do poeta português Alexandre O'Neil. A narração é de Tatiana Lemos. Amigo é um sorriso, de boca a boca, um olhar bem limpo. Uma casa, mesmo modesta, que se oferece. Um coração pronto a pulsar na nossa mão. E o programa de hoje está chegando ao fim, mas não esqueça, no próximo sábado o Papo Literário está de volta com novas atrações. Eu aguardo você no programa da semana que vem. Até lá. Tchau.